Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor, a paz do Senhor, meus queridos. Mais um dia, Deus nos dá a graça, a coragem, a força, o ânimo, para que nós estejamos aqui na sua presença, para meditarmos na sua palavra, orarmos. Aqui é a missionária Ivani, para mais um momento de oração, mais um momento falando com Deus, amém? Quero pedir perdão pelos áudios, o áudio que foi sem som, né? Vamos estar aqui fechando esse versículo. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nós lemos como base para esses áudios foi Jó 1, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus. Essas são as qualidades que o próprio Deus aqui falou a respeito de Jó. E Tiago, no seu livro, capítulo 5, verso 11, disse assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e é compassivo. Glória a Deus. E em muitos outros lugares nós vemos falar a respeito do patriarca Jó. Mas só a vida dele em si, queridos, nós ler o livro dele aqui já é suficiente para nós assim ficarmos até mesmo envergonhados das vezes que nós reclamamos ao invés de agradecer. Ao invés de nós tirarmos um tempo só de louvor, de gratidão, nós pedimos tanto. Nós só abrimos a boca para pedir a Deus, para questionar com Deus, para perguntar ao Senhor até quando, por quê. São tantos os questionamentos e nós esquecemos da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus, do cuidado que Ele tem com as nossas vidas. Queridos, nós precisamos de orar e pedir ao Senhor que nos dê um coração gratos, para que a gente venha agradecer, louvar, exaltar o nome desse Deus tão lindo, que cuida tão bem de nós. Glória a Deus. Nós já vimos que Jó era um homem sincero. Jó era um homem reto. Jó era um homem temente a Deus. Aleluias. Agora vamos ver que ele era um homem também que se desviava do mal. O que é um homem que se desvia do mal? É uma pessoa, querido, que afasta do perigo, do pecado, daquilo que possa atrapalhar sua conduta, a sua vida com Deus. É uma pessoa que evita toda a aparência do mal, porque muitos até acham que é vantagem estar em um ambiente carregado de pornografia, de orgias, de engano. Que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que aproveita o homem satisfazer os seus egos, os seus momentos aí e perder a sua alma? Se naquele momento chegar a sua hora de partir, para onde que você vai? Que direção, que destino tem a tua alma?
amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia de nós fazermos como Jó, desviar do mal, procurar fazer as coisas concernentes ao reino de Deus. Porque, querido, sábio é aquele que se afasta de toda a aparência do mal, do perigo, foge. Mesmo nós fugindo, mesmo nós apartando, nós temos dificuldades e lutas. Porque isso aí todos nós temos, queridos. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar. Mas aquilo que nós pudermos evitar, nós temos que fugir da aparência do mal e evitar. Se nós podemos, então fuja, saia fora, evita. Vamos buscar a Deus. Amós escreveu: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Está lá em Amós 5:6. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Buscai o bem e não o mal. Que nós possamos nos empenhar em buscar, em fazer e ser praticante do bem. Para que nós venhamos afastar de toda a aparência do mal, de toda forma de maldade, de todo mal. Jó era considerado um homem paciente porque ele sabia esperar, ele sabia fugir, ele era reto, ele era sincero, ele era temente e ele desviava do mal. Por isso, ele tinha paciência, ele sabia esperar. Nos dias de festas em que seus filhos estavam reunidos, ele esperava que aquelas festas acabassem, que eles regressassem à sua casa. E então Jó ia e oferecia ali os sacrifícios em favor dos seus filhos, pedindo a Deus perdão, se porventura eles houvessem pecado. Porque todos pecaram, queridos, e destituídos foram da glória de Deus. E Jó então fazia ali o seu sacrifício em prol da sua casa, em prol dos seus filhos. Jó abençoava os seus filhos. Jó pedia, rogava a Deus a bênção, a proteção sobre os seus filhos. Querido, você entende o que é isso? Um pai que se preocupava com o bem-estar dos filhos, com a vida espiritual da família. Mas mesmo Jó, agindo desta maneira, sendo como ele era, queridos, isso não impediu que ele fosse provado. Isso não impediu que Jó sofresse de uma tal forma que nenhum ser humano sofreu, a não ser Jesus, que era 100% homem, 100% Deus. Jó ficou conhecido na história universal como a própria encarnação da paciência. Glória a Deus, mas mesmo ele sendo paciente, desviando do mal, reto, temente a Deus, sincero, quando chegou a hora das provas virem, da provação vir, querido, ela veio, ela chegou. O dia mau chegou duro na casa de Jó. Chegou forte. E quando nós lemos o primeiro capítulo aqui de Jó, nós vamos ver que o Senhor perguntou a Satanás:
se ele tinha visto o servo dele, Jó, e falou as qualidades, e disse que não tinha nenhum outro que tinha aquelas qualidades. Nenhum outro na face da terra tinha todas aquelas qualidades. E então, Satanás, que é o acusador, e ele está sempre inventando palavras, escusas. E ele então começou a questionar, é claro, o Senhor encheu ele de bens, ele tem tudo. Tem uma família linda, família numerosa, é rico. E começou a dizer tudo quanto Jó possuía. E Deus falou, sim, ele tem tudo isso. Mas é fruto do trabalho dele. É fruto das mãos dele, tudo que ele tem, que ele conseguiu. Aí Satanás falou, prova, toca lá para ver se ele não vai blasfemar de ti. Toca ali, toca naquelas coisas lá. Aí Deus falou, pode tocar. Você está entendendo, queridos? Satanás, ele está na coleira de Deus. E ele só faz aquilo que o Senhor permite que ele faça. Aleluias! Ele não pode tocar em mim, nem em você, nem na minha casa, nem na sua, se Deus não lhe der autorização. Sem autorização de Deus, ninguém toca na minha nem na tua vida. Glória a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. E Satanás, por mais que ele fica enfurecido e deseja nos fazer dano, ele só vai fazer aquilo que o Senhor permitir. Ele só pode ir até onde Deus permitir. E Deus então falou para ele, toca. E ele tocou. E quando ele tocou, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Queridos, o que nós iríamos dizer? Pai Santo, não quero nem pensar. Quantas murmurações, quantas blasfemas, que a gente ouve tantas. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Mas Jó adorou. Olha a postura de um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, sincero, paciente. Uma pessoa que adora, que tem o coração em Deus. Jó adorou. Aí Satanás falou, mas também ele tem saúde. Tem lá a primeira dama ali, ao lado dele, ele tá ali todo forte, todo saudável. Aí Deus falou para ele, pode tocar, mas na alma dele você não toca. Glória a Deus. E nós vemos Jó naquele estado lamentável. Mas mesmo assim Jó adorou. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Aleluias. Que exemplo, que lição, queridos, para nós. Que lição para as nossas vidas. Para a gente aprender a buscar a Deus, a servir a Deus. Na alegria, na dor, na pobreza, na bonança. Em todas as situações, na saúde, no luto. Seja em que momento for que nós estivermos, nós precisamos de adorar e dar ao Senhor a honra e a glória que Ele merece. Glória a Deus, que o Senhor venha nos dar essas qualidades nesses tempos difíceis. Como nós precisamos dessas qualidades na nossa vida, da paciência, como todos dizem
Dizem aí, né, a paciência de Jó. Que o Senhor nos dê essa paciência. Porque uma pessoa, quando ele é paciente, ele suporta as provações com fortaleza, com resignação. E com fé, paz e amor, ele espera que os problemas sejam solucionados. Porque ele sabe que Deus tem início, meio e fim para todas as coisas. Paulo fala para mim e para você, queridos, no livro de Romanos, que a tribulação ela produz em nós paciência. A tribulação não é para nos desesperar. As tribulações não são para nos deixar desorientados. Não. A tribulação ela vai produzir em nós paciência. Não é depressão. Ela vai produzir a paciência. E a paciência vai produzir na minha e na tua vida experiência. Nós vamos ficar uma pessoa experimentada pela dor, pelas dificuldades, mas vencendo em Cristo. Está em Romanos 5, 3 e 4, leia. E a experiência vai produzir em nós esperança de glória. Esperança de que tudo vai terminar, de que tudo vai acabar. É para essa finalidade, é para nos ensinar. É Deus ensinando. É Deus trabalhando no nosso caráter. É Deus forjando o nosso caráter. Nos ensinando, querido. Que nós precisamos de servir a Ele em todas as situações. Não é só na bonança. Não é só quando tudo está bem. Quando tudo vai bem. Por isso que o salmista falou, esperei com paciência no Senhor. Nós não queremos. Nós queremos ir lá com o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Apressa-te, ó Deus, em ajudar-me. Apressa-te, ó Deus, em ver a minha causa. Apressa-te, ó Deus, em salvar a minha casa, em libertar, em abrir porta. Apressa, apressa, apressa. Essa é a nossa oração. Essas são as nossas palavras, as nossas petições. Mas nós temos que entender que para tudo tem um tempo determinado. E Deus só vai fazer as coisas da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não vai fazer as coisas no meu tempo, na minha hora, querido, porque assim eu desejo. Aleluias. Esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Você consegue entender isso? É assim que nós temos que esperar, com paciência. Mas quando nós estamos nesse processo, nós não temos que ficar parados de braços cruzados. É trabalhando, é movendo, é fazendo aquilo que nós temos que fazer, que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. É na alegria, na dor, seja em que tempo for, mas não desista, não desanime e vai esperando com paciência que Deus vai trabalhar, que Ele está trabalhando e no momento certo a bênção vai chegar. É na nossa paciência que a nossa alma será ganha. É na paciência. Tenha paciência com seu esposo, tenha paciência com o seu filho, tenha paciência com a sua esposa, tenha paciência com seus parentes, com seus amigos, tenha paciência, seja paciente, é na paciência que a gente vai ganhar, principalmente a nossa alma, senão você perde a sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
É na paciência, diz Lucas 21:19. É na paciência. Tira este nervosismo, essa inquietação. Deixa de ser apressado e querer as coisas tudo no seu tempo e na sua hora. É na hora de Deus. É no tempo de Deus. Ele já tem dia, hora marcada para trazer a minha e a tua vitória. Aleluias. Glória a Deus. Aqui, quando nós lemos essa história de Jó, nós vemos que no final do livro, Deus operou um grande milagre na vida de Jó. Deus trouxe tudo de volta. Deus, aleluias, trouxe para Jó tempos de paz, tempos de glória, para mostrar para ele que aquele momento, aquele tempo de provação havia passado. E o Senhor estava mostrando para Jó que o tempo dele é melhor do que o tempo de Jó. Quando nós lemos esse livro, queridos, é para nós aprendermos, é para nós tirarmos lição para a nossa vida, é para nós vermos o quanto nós somos insuportáveis, que às vezes nós mesmos não nos suportamos. Teve uma ocasião na minha vida, diante de Deus, eu estou dizendo isso para vocês. Eu estava um dia com a minha cabeça doendo, mas aquela dor de cabeça, assim, estava se arrumando casa, assim, fazendo as coisas, e aquela dor de cabeça e fazendo as coisas, e ali nervosa ali. Aí de repente, queridos, eu parei um tempo, falei, não, eu vou orar um pouquinho. Antes, porém, de eu ir orar, minha mãe falou para mim, você é muito nervosa, minha filha, que é o que você fica muito nervosa. Você chega do serviço e você fica nervosa. Eu falei, é, mãe? Ela, não é sempre não, mas de vez em quando. Ela falou, descansa. Aí eu fui lá no quarto, fiquei com vergonha, queridos. Sabe, quando assim... Aí eu fiquei com uma vergonha, assim. Aí eu fui lá no quarto e pensei, nossa, eu estava incomodando minha mãe, né? Falando muito e estava incomodando ela. E nem percebi, às vezes nós somos insensíveis, né? Não percebemos que estamos sendo incômodos, estamos incomodando demasiado as pessoas que nos ouvem, que moram conosco. A gente esquece que a gente não mora sozinho, que tem pessoas conosco e eles não são obrigados a ouvir as nossas lamentações, as nossas queixas todo o tempo. Eu fiquei pensando aquilo, sabe? E tirei um tempo com Deus ali, li a palavra, fiquei ali um tempo. Aí depois eu já vim cantando uns louvores ali baixinho e terminei de arrumar tudo que tinha que arrumar e pronto, né? E passou. Depois eu fui ver, sentamos lá, fomos tomar um café, minha cabeça tinha melhorado, não estava com dor de cabeça, tinha uma dor de cabeça muito forte, enxaqueca. E aí a dor de cabeça tinha melhorado e tudo. Querido, sabe por que é que eu fui chegar à conclusão? Que era eu própria que estava trazendo aquele mal-estar para mim mesma. Eu, com aquela falação, aquela agitação, aquele nervosismo, eu estava trazendo enfermidade para mim mesma. Aquilo estava prejudicando eu mesma. E claro, aqueles que estavam comigo, que conviviam comigo, que estavam ali, até a minha mãezinha que estava ali. E ela falou, e eu fiquei numa vergonha, sabe? Às vezes a gente até quer brigar, né? E falar, mas não. A gente tem que pensar, falar, meu Deus, é o Senhor usando aqui para me alertar que, ó, baixar a bola, né? Baixar o facho e chegar
num ponto. Queridos, então todas as vezes quando eu começo a querer falar alguma coisa assim com demasia, eu me recordo desse dia. Me vem à memória, querido, esse dia. Aí eu penso, não, sejamos pacientes, né? Porque o único prejudicado somos nós mesmos. Além da gente desgastar as pessoas que estão do nosso lado, nós ficamos desgastados. Procure analisar sua vida aí e ver se você não está se desgastando, falando muito e desgastando as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes nós pais, com aquele espírito autoritário de que eu mando, eu que falo, eu que dou ordem, e eu que fiz, e a casa é minha, e eu sou o dono, sabe? Nós desgastamos a nós, as mulheres desgastam o esposo a esposa e os filhos. E as pessoas que estão na casa, e até os vizinhos. Que testemunho que você está dando? Que testemunho que você está dando para os seus vizinhos, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa? Que testemunho? Às vezes nós somos tão desgastantes, né? Nós falamos tanto, falamos demasiado, reclamamos demais, damos ordem demais, mandamos demais. Jó, ele era paciente. Com certeza ele não participava daquelas festas, que a Bíblia não fala hora nenhuma que ele estava ali, mas depois ele ia orar e pedir perdão pelos seus filhos. E como nós estamos fazendo? Nós temos essa paciência? Queridos, assim como Jó descobriu que o mundo de Deus é um mundo decaído. Que ele via ali seus filhos fazendo coisas que certamente ele não gostava. Depois, quando veio tudo isso para cima dele de uma vez só, então o que ele percebeu? Ele descobriu que o mundo era um lugar decaído. Por quê? Porque o pecado trouxe essa maldição sobre a terra. E a maldição, ela inclui doenças, morte e sofrimento. E Jó descobriu isso na carne. Aleluias. Quando nós vemos o sofrimento, nós podemos usá-lo como uma oportunidade para servir a Deus, para ajudar os outros a que venha confiar em Deus mesmo diante das dificuldades que esteja enfrentando. Nós temos que chegar e ajudar. Quando surgirem os problemas, na minha, na tua, na vida de alguém que nós amamos, que a nossa primeira reação não seja falar demais, a cansar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, como eu fiz, como eu já fiz, e ainda faço, queridos. Como ainda faço, a irmã Ivani não é perfeita, não. A irmã Ivani erra todo dia. Como nós fazemos. Mas que nós possamos, a nossa primeira reação seja confiar no Senhor e cuidar das necessidades nossas, das outras pessoas, daqueles que estão do nosso lado. Quando nós cuidamos da dor dos outros, Deus cuida da nossa. Quando nós cuidamos das necessidades dos outros, Deus cuida das nossas. Deus supre. Aleluias. Sabe, a nossa reação, como nós vamos reagir diante do sofrimento, querido, ela vai poder nos moldar ou nos destruir. Vai depender de nós.
Então, a nossa reação, como nós vamos reagir diante da luta, da dificuldade, do sofrimento, vai poder nos moldar para nós encaixarmos na vontade de Deus, ou vai nos destruir, nós vamos perder a fé e vamos ficar aí murmurando e seguindo pelo caminho, murmurando e reclamando longe de Deus. Nós temos que fazer a nossa decisão. Nós temos que fazer a nossa decisão do que nós queremos. Se queremos. Amém? Que o Senhor venha nos ajudar a não nos tornar uma pessoa amarga nos momentos de sofrimento. Que em vez disso, aleluias, o Senhor possa encher o nosso coração, a nossa mente, aleluias, de amor, para que a gente venha preocupar e nos identificar com a dor do nosso irmão, a dor alheia. Que nós venhamos lembrar sempre que precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor a todo momento nas nossas vidas, porque nós somos filhos. E como filhos nós precisamos do Pai. E como filhos nós precisamos dos nossos irmãos, precisamos um dos outros. Que a compaixão de Deus esteja em nós. Aquela compaixão que nós recebemos da parte do Senhor, que nós venhamos distribuir durante os dias de dificuldades. Aleluias. Que a gente possa oferecer o ombro, a mão, aleluias, nossos ouvidos para aquele que está em dor, para aquele que está sofrendo, que está padecendo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, aleluias. Porque nós somos uma raça social. E a nossa vida em si, ela está entrelaçada a de outras pessoas. Então, quando nós vemos o nosso irmão sofrendo, que nós venhamos ter compaixão, que nós venhamos ser compassivos e sentir a dor. Se nós não conseguirmos, querido, sentir a dor do nosso irmão, nós somos o pior dos animais. O pior. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Pai, obrigada. Obrigada, Jesus. Porque quando nós lemos a história do teu servo Jó, Pai, nós temos tanto para aprender, observar, Pai, para a nossa vida, para a gente melhorar, ser pessoas melhores, para que a gente possa, Pai, melhorar pelo menos o ambiente onde nós vivemos, onde nós estamos, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, aqueles que convivem conosco, que estão, Pai, conosco, no nosso dia a dia nos relacionamos. Pai, que nós venhamos ter uma boa convivência. Pais, filhos, irmãos. Deus, nós precisamos, ó Pai, de conviver, de estar bem, de sermos unidos, respeitando um ao outro, ó Pai. Sabendo das limitações um do outro, que ninguém é igual a ninguém. Pai, ao invés de eu querer mudar o meu irmão, que eu possa mudar a mim, que eu venha me mudar, meu jeito de pensar, de olhar, de ver. Ó Deus, tenha misericórdia, muda os meus pensamentos, meus gestos, minhas ações. Eu não tenho que tentar mudar ninguém, Pai. Sou eu a pessoa que precisa de mudança.
Sou eu que necessito de mudança, Pai. Sou eu que preciso de aprender a caminhar, a estar contigo, a viver, Pai, de acordo com a tua vontade, os teus desígnios. Fica conosco. Fica, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, queridos. Tenhamos um dia abençoado, um dia vitorioso. Em nome de Jesus.